O tema da mensagem é nosso relacionamento uns com os outros, é a segunda mensagem desse tema. A mensagem desta manhã tem dois propósitos. O primeiro é chamar a atenção de todos para o fato de que hoje é o dia da Bíblia. O dia da Bíblia é comemorado entre os evangélicos no segundo domingo do mês de dezembro. E então não é de todo importante que possamos frisar isso. Não apenas hoje, naturalmente, mas de forma específica hoje. Em segundo lugar, continuar a mostrar aos irmãos a necessidade de orarmos juntos, em concordância, como igreja, pelos motivos do boletim de oração, porque são importantes. Dentro de poucos dias, eu quero sintetizar ainda mais esses pedidos em termos de títulos, para que você desenvolva a sua oração. Mas não é para você repetir aquilo como reza, é para você orar por aqueles temas. Então, considere isso. A igreja é você, você é a igreja. O pedido número 7 do boletim que está circulando, o boletim de oração, nós já vimos a letra A, B, C, estamos vendo desde o domingo passado as letras D, E e F, que dizem a respeito dos nossos relacionamentos uns com os outros para que sejam bons e para que haja santidade, pureza e temor a Deus. Também para que os relacionamentos conjugais sejam restaurados, saudáveis e livres de todo laço. E que em todos nós haja empenho na preservação da unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito é algo que eu não crio, é algo que Deus já criou quando nós nascemos de novo, nós passamos a pertencer ao corpo de Cristo, passamos a pertencer a Jesus, no corpo dele, onde ele é o cabeça. E então a unidade existe e foi feita pelo Espírito, mas ela deve ser preservada, ela deve ser cuidada. E por isso nós devemos orar por isso, porque tem alguém interessado em romper esses laços, romper essa unidade, quebrar os nossos relacionamentos uns com os outros. Queremos então destacar, o propósito então é chamar a atenção para você orar dentre os muitos pedidos, por este também, e por isso estamos destacando a importância de orar por isso. Queremos destacar primeiro que nossos relacionamentos são profundamente afetados por nossos pensamentos relacionados à nossa história de vida. Por que pensamos em determinadas coisas? Porque os nossos pensamentos são diretamente relacionados ou resultado de alguns fatores. Por exemplo, por nossa história de vida, experiências que nós já vivemos desde a nossa infância. E há alguns que creem que até aquilo que é criança recebe no ventre da mãe,
vai afetar futuramente a sua maneira de agir e reagir às circunstâncias da vida. É perfeitamente possível que a mãe e muitas vezes o pai rejeite uma criança que foi gerada. E então está provado que isso reflete na vida da criança. Ela percebe, ela sabe, como você não me pergunte que eu não sei, mas os que estudam sobre o assunto têm informações sobre isso. Hoje você pode pesquisar isso na internet, não é o meu assunto aqui agora. Mas a sua história de vida vai envolver muitas decepções, quem sabe maus tratos, rejeição, enganos, tristezas profundas que você viveu, perdas, traumas, abusos, e a lista é interminável. Mas você também tem, os seus pensamentos são afetados pela sua herança familiar e cultural. A partir da sua família, a partir das pessoas com as quais você conviveu até aqui, e até mesmo a cultura do país, ou de uma cidade, pode ser. Também por pessoas que influenciaram e marcaram a sua vida. Com certeza, você foi influenciado por pessoas de quem você ouviu certas coisas que vieram a formar conceitos, princípios e valores. Também por situações vividas no passado que podem desencadear um gatilho. O que é um gatilho? É um momento quando um gatilho na sua mente. Gatilho é quando você atira com uma arma, né? Você sabe disso. Então, é um momento quando algo que você viveu lá no passado, um mecanismo é acionado e você começa a viver ou agir em função do que você já viveu lá no passado. Pode ser trazer medo, pode ser trazer ansiedade, insegurança, angústia, aflições, expectativas boas e más, frustrações e por aí vai. Assim, porque você já viveu uma situação traumática com uma determinada pessoa, num determinado contexto, quando você vive uma situação semelhante com uma pessoa, outra pessoa, e as situações são, eu repito, semelhantes, são bem parecidas, então isso pode levar você a reagir a esta pessoa como se ela fosse a outra pessoa, e você passa a defender-se do que você sofreu lá atrás, agredindo uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, ofendendo essa pessoa, lançando ira ou revelando toda a sua ira, criticando, julgando, atribuindo a esta pessoa procedimentos que jamais passaram pela mente dessa pessoa. Mas você está vendo essa pessoa como aquela que no passado fez algo semelhante. E você pensa que a história vai se repetir. Então você se defende. Você se coloca... Bom, há um mecanismo de defesa, né?
você então já fica... age assim para se defender, não é? Isso é feito sem que você perceba. E nem saiba o porquê de estar agindo assim. Então, como dissemos, as suas reações funcionam como um mecanismo de defesa, tentando impedir que a pessoa com a qual você está lidando agora, com a qual você se relaciona, a leve a sofrer as mesmas coisas que você já sofreu e viveu lá no passado. Você não percebe isso, mas você está reagindo. Possivelmente coisas que não foram resolvidas, não foram curadas, não foram tratadas. Principalmente questões relacionadas ao perdão, que nós tratamos hoje aqui. Tanto dando quanto recebendo. Segundo, nossos relacionamentos são profundamente afetados pelos pensamentos que o diabo insere em nossas mentes. É por isso que é na mente humana que se trava a maior batalha. Aliás, não é bem assim. A mente humana é o maior campo de batalha que existe no campo espiritual. É na sua mente, é na minha mente, é na nossa mente que se travam as maiores batalhas espirituais. É por isso que Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É um lugar onde o inimigo tem acesso para sugerir, para soprar, para insuflar, para tentar de todos os meios te influenciar. Nós temos que entender que a Bíblia diz que não nos veio tentação, que não vem sobre nós tentação que não seja humana. Isso está em 1 Coríntios 10, 13, se não me engano. Vamos chegar lá. O texto diz assim, verso 12. Por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E é um cuidado para que eu e você não caiamos nas artimanhas do inimigo. Mas é bom saber o que diz o verso seguinte: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, Deus não permite que nós sejamos tentados além daquilo que eu posso, você pode suportar. E a tentação é algo que Deus permite. Não é Deus quem tenta. A Bíblia diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então há um desencadeamento. A partir disso aí. Por isso hoje também vimos aqui
a importância não só de orar pedindo para não cairmos em tentação, como também a forma como vamos reagir à tentação. O diabo, o tentador, pode colocar em sua mente ideias e sugestões as mais variadas, possíveis e imagináveis. E ele faz isso com o propósito de levar você a agir de acordo com essas sugestões que ele traz, que são atraentes e tem sempre um cunho racional. Se você raciocinar, é isso mesmo. E aparência de justiça. Eu disse aparência, mas são totalmente contrárias essas sugestões à palavra de Deus. O diabo fez isso com Eva e Adão se deixou levar por ela. Então ela sofreu a influência da tentação, ela não soube reagir corretamente à tentação. A tentação de Eva tem 3 fases. Ela resistiu à primeira com a palavra de Deus, mas na segunda e terceira ela creu naquilo que estava sendo dito para ela e ela fez o que foi sugerido. Mas o exemplo maior de que a tentação atinge a todos é que ela atingiu, a tentação também atingiu Jesus, quando ele estava aqui como homem. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, onde ele esteve em jejum durante 40 dias, ao fim dos quais ele teve fome. E foi exatamente nessa ocasião, eu já falei muitas vezes, mas é preciso dizer que o 40º dia de quem faz um jejum de 40 dias, vem uma fome que não ocorreu nos 40 dias, mas nesse dia vem, e vem com uma força incrível, porque a partir do 40º dia de jejum, a própria carne começa a ser consumida, os órgãos do seu corpo começam a ser consumidos, e pode levar você à morte. E a fome nessa ocasião é terrível, porque todas as reservas que haviam no seu corpo foram consumidas durante os 40 dias de jejum. Então, depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome. Jesus estava no deserto onde não havia nada, absolutamente nada. Mas o diabo veio e sugeriu que ele, Jesus, na condição de filho de Deus, ele então agisse como Deus. Ele não veio ao mundo para agir como Deus. Ele veio ao mundo para agir como homem dependente do Espírito de Deus. Ele veio ao mundo para ensinar-nos uma coisa que precisamos aprender. É aprendermos a obediência. Ele veio para ser o exemplo de obediência e nos ensinar que só podemos obedecer por meio dele. Por isso que ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Pois bem, Mateus 4:3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Havia ali no deserto pedras. Isso é o que dizem os historiadores e também os que conhecem a região.
E havia ali pedras que tinham formato de um pão, ou que lembravam a aparência de um pão. Ou melhor, pãezinhos, né? Pães pequenos. E eles eram chamados melões de Elias. Por quê? Não sei. Jesus estava com fome. Então, no momento mais crítico, como já dizemos, o diabo chamou a atenção de Jesus para aquelas pedras e sugeriu que ele agisse como ele poderia, se quisesse, agir. Jesus, quando foi preso, Pedro desembainhou a espada para defendê-lo, chegou a cortar a orelha de Malco, um soldado romano. Eu não sei se é soldado romano não, porque talvez fosse um soldado do templo, porque existia também, mas eu não me lembro. Mas era Malco o nome dele. Jesus disse: será que vocês não sabem que eu poderia falar com o Pai e Ele mandaria uma legião de anjos para que eu não fosse preso? Mas como se cumpririam as Escrituras? Então Jesus não veio para mostrar o poder de Deus assim de uma maneira ostensiva, mas ele veio para viver a condição de homem no limite humano e no limite humano aprender a obediência. Mas ele chamou a atenção de Jesus para aquelas pedras, e a pergunta que fazemos é: Jesus podia fazer isso? Sim, podia. Todavia seria agir de forma independente. A mesma sugestão que foi feita lá no Éden. Olha, o que Deus não quer é que vocês sejam como... Aliás, vamos lá, né? Melhor, né? Gênesis capítulo 6. Perdão. Gênesis 6. 6 não, 3. 3. Acho que é o 3. 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer se vocês comerem, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E agora a tentação com Jesus é dele agir como Deus, porque ele podia, se ele quisesse, porque ele era Deus. Só não veio ele abriu mão da sua divindade para viver a toda a humanidade. Como já dissemos, então, Jesus veio ao mundo para ser o padrão de obediência, e uma obediência incondicional ao Pai. João 5,19, ele disse assim: então Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Mas ele faz em completa sintonia com o Pai. Ele fazia isso aqui na terra em plena sintonia com o Pai. E não agia de forma independente. Ele não podia fazer nada por ele mesmo, diz o texto. E é o que diz a sua palavra, que o Filho nada pode fazer por si mesmo. Na condição de homem, ele não podia fazer nada por ele. Mas aquilo que ele vê o Pai fazer,
aquilo que o Pai disse para ele fazer, então isso ele fez e faria. Foi por isso que ele veio como homem e por isso ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Bom, ao ser tentado a agir por conta própria, de forma independente, Jesus, porém, respondeu, verso 4, Mateus 4:4. Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A sugestão do tentador não expressava a vontade de Deus, e ele aferiu aquela sugestão que veio, parecia muito boa, muito legal, ninguém estava vendo, ele podia fazer. Só que se ele fizesse, ele faria o que Eva fez. Atendeu a sugestão de Satanás e caiu da graça, caiu da condição de comunhão com Deus, e conheceu o pecado. E Jesus, que veio sem pecado, foi tentado a fazer a mesma coisa. Mas ele veio para mostrar que aquilo que Deus queria que o primeiro casal fizesse, e ele veio para ser o modelo do plano e propósito de Deus. Deus não fez vir aqui como Deus, mas fez ele vir como o primeiro Adão veio. O primeiro Adão é porque a Bíblia fala do segundo Adão, que é Jesus. Bem, bom, fala também... Bom, isso aí não vou entrar agora. Então, a sugestão do diabo não atendia aos propósitos, não atendia ao ensino da palavra de Deus e não passou. E Jesus teve o discernimento. Agora você vai pensar, ele dialogou com o diabo? Olha, eu penso que não. Eu penso que esse diálogo se deu na mente. Então imagine como é que você é tentado. Vem um pensamento, o que você faz com ele? Você pode aferir esse pensamento. Alguém perguntou aqui hoje na escola dominical, como saber se o pensamento é de Deus ou se é do diabo? Então, na sua mente, você pode inquirir e avaliar. Isso que eu estou pensando é de Deus? Isso vem dele? E Jesus fez isso e disse, não, não é. O que a palavra de Deus diz é isso. Então ele trouxe à memória aquilo que eu e você devemos ter em memória. O homem não vive só porque Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, eu estou aqui para obedecer e não para tentar suprir uma necessidade em desobediência a Deus. A tentação lá no Éden foi a de ser como Deus, coisa aparentemente muito boa. Quem que não quer? Quem que não iria querer? Era algo muito convidativo. Muito atraente, como veio a acontecer e é narrado no verso 6 do capítulo 3. Certa vez, os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar alimentos. Foi quando Jesus esteve com uma mulher na beira do poço. Ela veio tirar água, ele estava sentado ali esperando que eles fossem e voltassem.
E os discípulos voltaram trazendo o alimento que eles foram buscar, foram comprar. Então, eles viram que depois de terem trazido os alimentos, Jesus não comeu. O texto diz assim, João 4:31. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, Mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E ele mostrou onde estava a mente dele naquela hora. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a ceifa. Jesus estava ali e ele pôde ver, vislumbrar no mundo espiritual que havia muita gente sedenta. Como ele descobriu isso? Através da mulher samaritana. E percebeu que era grande a necessidade dessa mulher e percebeu que ela estava pronta para receber, como recebeu a palavra. Por isso que ela saiu e foi contar e chamar os homens daquela cidade para ouvirem a palavra de Jesus. Então Jesus estava dizendo que o seu alimento era fazer a vontade do Pai que o enviara. É o que disse no verso 34. Então Jesus veio para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai nós a encontramos na palavra de Deus. Por isso Jesus usou as Escrituras para combater a sugestão do diabo em sua mente. Em Deuteronômio, ele citou Deuteronômio, ou melhor, antes disso ele citou as Escrituras do Velho Testamento. Isso é muito significativo. Não podemos anular as Escrituras do Velho Testamento, a não ser aquilo que se cumpriu em Jesus. Porque ele veio a ser o sacrifício perfeito e não havia mais necessidade de ofertas pelo pecado, como era feito no Velho Testamento. Ofertas de animais. Então, Jesus usou o Deuteronômio 8:3, onde diz assim, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam. E eu gostaria que fechasse o ar aqui, por favor. Se quiser ligar o outro aqui, pode. Mas ele está me fazendo tossir, agora que eu descobri que é isso. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Então, é pela palavra de Deus que tudo foi criado, e é pela palavra de Deus que as coisas vieram a existir, e nós não vivemos senão pela vontade expressa de Deus, e ele faz isso através da palavra. Então Jesus conhecia as Escrituras, mas deixa estar também que o diabo conhece as Escrituras. E pode usá-las de forma errada para justificar um procedimento errado e pecaminoso, condenado pelas Escrituras. Então,
hoje nós temos exemplos disso, não vou citar nome de ninguém. Ontem mesmo, uma pessoa, eu não vou citar o nome dela não, eu admiro muito essa pessoa, mas ele viu um pequeno vídeo dele, eu falei, isso é heresia pura. Mandei para o Paulo Henrique, meu filho, e eu não vou deixar de ouvir essa pessoa, porque ele tem muitos ensinos na área da arqueologia. Mas o que ele falou ali para mim foi heresia, à luz da palavra de Deus. Então é possível, não estou questionando essa pessoa, que vocês nem sabem o nome, alguns talvez até sabem, eu dei uma dica grande aí. Mas o fato é que nós temos que conhecer as Escrituras. E essa pessoa usou um argumento que não foi a Bíblia. E ela falou sobre uma situação, é como se ele falou o que ele pensava, e não o que a Bíblia diz. Então aí está o erro. O diabo vem e coloca alguma coisa assim, olha, não é bem assim. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Isso é uma questão de interpretação. E, olha, N coisas podem surgir. Os irmãos sabem que existem até Bíblias que foram modificadas, estão circulando aí. Cuidado com as Bíblias que você compra. Porque existem Bíblias que ensinam coisas que a Bíblia não diz, mas foram mudadas, foram trocadas, foram suprimidas, e que não existem nessas Bíblias, porque as pessoas tiraram para não ter problema naquilo que elas creem da mente delas, não porque a Bíblia diz, porque a Bíblia condena. Então ele é capaz de citar as Escrituras fora do seu contexto e fazerem com que ela pareça aplicável num contexto totalmente diferente. Então, a primeira tentação, Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso, o diabo decidiu usar as Escrituras, também tentando armar uma arapuca, para levar Jesus a pecar contra a vontade de Deus. Mateus 4, 5 e 6. Então o diabo levou Jesus à cidade santa. Eu quero dizer para você que eu não penso que ele pegou Jesus e levou Jesus lá para esse lugar. Não posso imaginar, mas é meu entendimento. O texto diz que levou Jesus à cidade santa. Então pare e pense, seus pensamentos não são capazes de você viajar? Estar num outro lugar? Um lugar que você conhece, que você já viu, e você pode na sua mente imaginar-se naquele lugar, você pode se imaginar com alguém que não devia estar. Você pode ter 1000 fantasias em sua mente. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo. E são coisas que vêm na mente, lá no deserto, com fome. Olha, se você é o filho de Deus, se você é de fato o Filho de Deus,
Jogue-se para baixo, porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Está no Salmo 91, versículo 12. Essa palavra é verdadeira? É, mas não se aplica no contexto em que Jesus estava, ele sugeriu para Jesus. Jesus percebeu que a sugestão que veio à sua mente estava totalmente fora do seu contexto. Logo, não tinha apoio nas Escrituras, como podia parecer inicialmente. E além do mais, tinha a mesma característica da primeira tentação, mostrar que você é. Olha, ele não veio para provar nada, ele disse que era. Quem creu, creu. Quem não creu, não creu. Jesus, vocês não creem porque... Bom, aí eu vou ter que ir lá, né? Vamos para João, capítulo 8. João, capítulo 8. Jesus, 42. Jesus disse, se Deus fosse de fato o Pai de vocês, ele está falando com os judeus, certamente me amariam, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Pois bem, Jesus percebeu que aquela sugestão não tinha apoio nas Escrituras, como poderia parecer. Por isso Jesus retrucou. Mateus 4:7. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então Jesus entendeu que aquilo era um meio dele colocar Deus à prova, o Pai à prova. Para não haver nenhuma dúvida, existe um único texto que eu conheço na Bíblia que Deus fala para pôr ele à prova. Quem sabe qual é? Malaquias 4:10. É o único que eu sei que lá fala, manda você pôr ele à prova. Mas naquele contexto, não dizem em outro contexto. Qual é o contexto? Jesus citou Deuteronômio 6,16, que diz, não ponham à prova o Senhor seu Deus, como o fizeram em Massá. O que fizeram em Massá? Os filhos de Israel no deserto em Massá. Êxodo 17:7 diz assim, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? E aí, Deus, o Senhor está aqui ou não está? Vocês percebem? Isso é tentar a Deus.
Isso é querer obrigar Deus. Existe um costume em alguns lugares que dizem que você deve determinar que as coisas aconteçam. Olha, você não pode determinar nada. Isso é heresia. Diz que você deve profetizar. Se Deus não falou, pode profetizar à vontade que não vai acontecer. Não é porque você fala que vai acontecer. Você fala se Deus está levando você a falar. E se Ele realmente falar, é Ele falando e vai acontecer. Mas não é porque alguém fala, porque quer. E o que é que Deus quer? Ele quer realmente aquilo ou é a vontade do homem? Então, Jesus citou as Escrituras do Antigo Testamento e o fez corretamente. Mas o diabo é insistente. Mateus 4, 8 e 9, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E diz, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Agora ele se revelou. Se revelou como o próprio. Porque ele estava pedindo adoração para si mesmo. E Lucas diz assim, e disse, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem quiser. O diabo tem esse poder? Tem. Por quê? Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Isso ele disse quando foi interrogado por Pilatos. Mas Jesus deixou bem claro que existe alguém que governa esse mundo, não no sentido que Deus governa, mas no sentido de agir através das mentes que são dele. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E João 14,30, Jesus diz, já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo. Jesus está falando do mundo como sistema. É o sistema que dita aquilo que você deve fazer, e como você deve fazer, como você deve se vestir, que tipo de vida você deve ter, o que é importante do ponto de vista do mundo, do contexto do mundo. E tudo tem uma origem, é no príncipe deste mundo. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. Não tem poder sobre mim. Porque Jesus diz também, quem de vocês me convence de pecado? O pecado é que dá direito ao diabo de agir e exercer o seu poder sobre nós. Agora, tentar, ele tenta. Jesus foi tentado. Eu nem falo. O diabo oferece sempre um caminho mais fácil, sem sofrimento, sem cruz, mas o caminho para viabilizar o acesso de muitos ao Rei Jesus e ao reino de Deus passava pela cruz. Jesus veio para ser rei, mas é um rei que veio dar a sua vida em resgate por muitos, por aqueles que viessem a crer nele. E ele amou tanto, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, e Jesus disse, ninguém me obriga a fazer isso, eu espontaneamente dou a minha vida, para depois a reassumir.
Então, foi uma oferta de si mesmo. Ainda que Jesus, como homem, fosse provado nisso também. Mas o diabo ofereceu então uma saída fácil, não tinha cruz, não tinha sofrimento, não tinha rejeição. Uma solução rápida, um atalho. E sempre o diabo vai oferecer um atalho para mim e para você. Ah, não estou vivendo bem no meu casamento. Olha, vai ter alguém que vai dar em cima de você. Vai ser sopa, vai ser fácil. A pessoa é atraente, é sedutora, bom, tudo que você quer. A carne quer. Se você tem um problema conjugal, sempre vai aparecer uma pessoa que pode fazer, vai lhe dar uma atenção que você não está tendo, vai lhe dar algo que você não tem no seu relacionamento, por N razões, e não cabe aqui discutir esses detalhes. Mas o que eu quero dizer é que ele sempre vai trazer algo fácil para você. Você está vendo uma situação financeira, vai vir um dinheiro fácil, é só você dar uma mentiradazinha, só mentir um pouquinho, é só você receber um subornozinho ali que vai dar tudo certo. Se você ficar calado, se você fizer vista grossa, a gente vai molhar a sua mão. Então Jesus lhe ordenou, pela terceira vez, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E o diabo foi embora. Eu e você podemos repreender toda insinuação que nós descobrimos de onde vem. O texto diz, com isso o diabo deixou Jesus. E eis que vieram anjos e o serviram. Aonde queremos chegar? Terceiro e último ponto. Nossos relacionamentos serão profundamente afetados para melhor se os nossos pensamentos estiverem alinhados com os pensamentos de Deus, expressos nas Escrituras, a palavra de Deus. Através do profeta Isaías, Deus disse algo que não podemos ignorar. Nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus são expressos na sua palavra. Isaías 55, 7 a 11. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E ele explica, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isso fala do que Deus diz e que vai fazer. Agora, é preciso que nós creiamos nele e na sua palavra.
Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então é preciso que nós estejamos familiarizados com o caminho de Deus, com os pensamentos de Deus. E a única maneira de fazer isso é através da palavra. A palavra de Deus pode fazer a separação entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Hebreus 4, 12, 13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Ela julga os meus pensamentos e o que eu estou tendo em mente, o que eu quero, o que eu desejo. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então a palavra de Deus pode nos ajudar a discernir o que é a minha carne, o que é a minha alma, o que é o meu espírito e o que é o Espírito de Deus, né? O que é, quando fala em espírito, implica também no Espírito de Deus, o que vem dele e o que não vem. Ela discerne o que é de Deus e o que não é de Deus. Ela é uma espada afiada que pode secar e levar-nos a distinguir espírito, alma e corpo. Espírito, alma e carne. É por isso ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus funciona como um crivo. Qual é o significado? Quantos aqui sabem o que é um crivo? É antigo mesmo, né? Que coisa. O sentido literal de crivo é uma peneira de fio metálico, de arame, utilizada para separar pedras, migalhas, fragmentos e pedras preciosas. É como funciona como uma peneira, não é? Que vai separar as coisas como elas realmente são. Também o dicionário diz filtro metálico ou construído com outro material usado para coar líquidos. Não é assim que você faz café? Coloca o pó no coador e o que sai é só o líquido, não sai o pó. Se sair pó, está errado. No sentido figurado, é algo que prova o seu pensamento, prova a origem daquilo que está vindo à sua mente. É uma avaliação que você pode fazer. E nós devemos, então, por isso, nós devemos julgar os nossos pensamentos pela palavra de Deus. Filipenses 4, 8 e 9. Foi citado aqui hoje também na escola bíblica. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, então, passa nesse crivo, passa nessa peneira, passa nesse coador, isso é verdade? Recebi uma mensagem agora, você apressa e manda. Eu já fiz isso, você também deve ter feito. Depois alguém vem, isso é fake. Eu fico morrendo de vergonha porque eu não vi. Mas tem gente que faz às vezes o que a gente não faz, né? E eu já mandei algumas mensagens e alguém da minha família veio e falou, isso é fake. E mandou
a explicação. Então a gente tem que ter muito cuidado. É verdadeiro? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, isso é uma coisa de respeito. É uma coisa digna de respeito. Isso é honrado. Isso é correto. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, é correto. Tudo que é puro. Existe pureza nisso? Ou existe impureza? Esse pensamento é puro ou é impuro? Tudo que é amável expressa amor? Tudo que é de boa fama. Quando ouvirem isso, o que as pessoas vão dizer? É algo que traz má fama ou vai trazer uma boa fama? Se alguma virtude há, tem alguma virtude? Ou é uma desvirtude? É algo que é louvável? Existe algum louvor? Se algum louvor existe. Então o texto diz, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, quando o pensamento vem, o que eu faço com ele? Eu vou alimentá-lo? Passo o pensamento que vier na peneira de Deus, e a peneira de Deus é a palavra de Deus. Aqui já tem um norte. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Isso é algo que você precisa saber de cor, de cor. Nós insistimos tanto para você memorizar a palavra e há uma dificuldade tão grande em querer fazer isso. E ele diz algo incrível depois disso, que também aprenderam, receberam e ouviram de mim e o que viram em mim. Isso aqui é um desafio. O que viram em mim. A minha vida está sendo um modelo, misericórdia. Eu clamo mesmo por misericórdia. A responsabilidade é muito grande. Mas ele disse, e o que viram em mim, ele diz, isso ponham em prática. E o que vai acontecer? E o Deus da paz estará com vocês. Conclusão. Nós temos incentivado os irmãos a orar para que nossos relacionamentos uns com os outros sejam bons, para que haja santidade, pureza e temor, para que os relacionamentos conjugais sejam restaurados, saudáveis e livres de todo laço. Tem muita gente que por qualquer coisa está querendo separar. Precisamos orar pelos lares, para que sejam restaurados, para que sejam saudáveis, livres do laço que o passarinheiro está sempre armando. Que em todos nós haja empenho na preservação da unidade do Espírito no vínculo da paz. Para tanto, precisamos entender que, primeiro, nossos relacionamentos são profundamente afetados por nossos pensamentos relacionados à nossa história de vida. Segundo, nossos relacionamentos são profundamente afetados pelos pensamentos que o diabo insere em nossas mentes. E terceiro, nossos relacionamentos serão profundamente afetados para melhor se estiverem alinhados com os pensamentos de Deus, expressos nas Escrituras, a palavra de Deus. Por isso nós precisamos renovar a nossa mente, as nossas mentes, com os pensamentos de Deus.
Porque nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. As nossas mentes são renovadas pelo Espírito de Deus à medida em que nos expomos à palavra de Deus, lendo, ouvindo, estudando, memorizando e meditando. Isso diariamente. Por uma razão muito simples, você é exposto a 1000 informações, principalmente nesse negócio aqui. Todo dia você recebe milhares de informações aqui. Cuidado. Então você precisa expor sua mente à palavra de Deus. Renovar a sua mente pelo conhecimento de Deus através da sua palavra. Porque Deus e a sua palavra são uma só coisa. Amém?